Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco e que possamos receber os benefícios que a espiritualidade preparou para cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades. E isso daí foi feito com muito carinho, com muita atenção, com todo o amor que o nosso Mestre Jesus tem por nós. E a forma de nós melhor recebermos esses benefícios é que nós também abramos os nossos corações e ofertemos aquilo que nós temos de melhor dentro de nós, que também será levado a quem precisa. Dessa forma, nós estaremos levando as mãos para receber os benefícios, mas não as mãos vazias. Estaremos ofertando também, de forma que passamos ao invés de sermos apenas consumidores dos benefícios de Deus, sejamos também colaboradores na obra de Deus. Porque ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. E nós, o nosso caminho, o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento é no sentido de que nós sejamos cada vez mais colaboradores de Deus. E colaboradores em que sentido? No sentido do auxílio, da ajuda, da atenção para cada um que nos serve. Se não pudermos ser úteis nas coisas materiais, podemos ser úteis em coisas espirituais, no bom humor, na boa disposição, no compartilhar com calma. A esperança é a certeza que as coisas sempre melhoram, porque todos nós viemos aqui para evoluir, para aprender, e faz parte do processo de evolução a superação das barreiras. E nesse sentido, nós trouxemos aqui uma passagem muito interessante. Uma passagem que traz em todos os seus contextos os ensinamentos de Jesus. E é uma passagem, por isso, muito conhecida, que é a passagem do bom samaritano. E é interessante que nós tenhamos a consciência de qual o contexto que se dá a apresentação dessa passagem, para que nós possamos refletir cada vez, cada ponto que ela nos traz. Nós não temos a presunção de esgotarmos todos esses itens, porque ela é extremamente rica. Mas vamos chamar a atenção, especialmente para essa época em que vivemos, onde todos nós temos certezas de absolutamente tudo, onde nós não aceitamos sequer o diferente, onde as pessoas estão, de uma forma mundial, não é uma característica nossa, colocando-se em pontos de intolerância e de extremidade. Nós precisamos ter consciência de que nós somos semelhantes, e mais que semelhantes. Nós somos parceiros e companheiros numa jornada evolutiva que é de todos nós. Todos nós, sem uma única exceção. Enfim, para não perder o texto, eu sei que é de conhecimento de muita gente, mas só para a gente não perder a oportunidade, eu vou fazer a leitura da informação tal qual é trazida no Evangelho. Muito bem. De acordo com as Escrituras, certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E perguntou a ele que faria para herdar a vida eterna. E insistiu perguntando sobre o que estava escrito na lei como Jesus a entendia. Jesus então respondeu dizendo:
Amarás ao seu Senhor, Deus, de todo o seu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O homem, porém, continuou a questioná-lo, querendo justificar a si mesmo, dizendo a Jesus quem era o seu próximo. Jesus contou então a parábola dizendo: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despiram, o espancando, se retiraram deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou ao largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E, pondo sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Muito bem. Para a reflexão do homem que o estava interrogando, Jesus pergunta a ele qual, pois, dos 3 citados na parábola parecia a ele que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. O homem então disse que era o que usou a misericórdia para com ele. Neste momento, Jesus o orientou a ir e proceder da mesma maneira. Esse cidadão que estava questionando Jesus era um sacerdote da alta hierarquia judaica. E, como nós sabemos, a alta hierarquia judaica estava extremamente incomodada com Jesus e, de toda forma, queria colocá-lo à prova para desmascará-lo ou colocá-lo em contradição. E nesse caso aqui, esse alto cidadão da hierarquia judaica, um sacerdote, que iniciou a situação testando a Jesus, terminou sendo testado. Não é? Enfim, não é por acaso que Jesus escolheu os personagens para exemplificar essa ocorrência. Os judeus e os samaritanos, povos primos, da mesma origem. Só que os judeus entendiam, e naquela época as disputas eram interessantes. Os judeus entendiam que Deus habitava na terra e que havia um local certo para você poder orar a Deus, adorar a Deus. Para os judeus era o Monte Sião. E para os samaritanos era um outro local, que eu não recordo o nome. E a partir daí, essas duas tribos, por divergências religiosas e por disputas das questões materiais, de poder, de território, tornam-se povos inimigos. Enfim, Jesus escolhe um viajante que ele não determina que raça, que nacionalidade, que origem. Simplesmente um viajante. Que estava num trajeto de Jerusalém para Jericó. É um caminho de descida. Jerusalém fica no alto. Jericó no litoral, na parte baixa.
Então é natural que para você ir de Jerusalém para Jericó, você descia por caminhos íngremes. E aí então, sofrendo um assalto, quedou-se ferido. Passaram quem? Primeiro, o sacerdote, que vendo aquela pessoa, ele não se dispôs a ajudá-lo. Por quê? Porque o sacerdote, de acordo com o conceito dele, se considerava extremamente puro. E se ele toca alguém morto, de acordo com o que ele cria, ele se contaminaria. Ele perderia a pureza dele. O levita, quem é o levita? Dentro da hierarquia de poder do Sinédrio, o Sinédrio é a organização religiosa dos judeus. O levita, ele está em uma hierarquia um pouco abaixo do sacerdote. Mas também, vendo ali, resolve e passa. Aí então Jesus descreve quem, no sentido de ajudar a pessoa? O samaritano. E não foi à toa que Jesus escolhe para explicar a um sacerdote judeu que o exemplo do cumprimento do mandamento de Deus, de amar ao próximo como a ti mesmo, foi dado por um samaritano. Vocês percebam que Jesus, ao perguntar de volta para o sacerdote que o interrogava, quem agiu de acordo com a lei, o sacerdote sequer pronuncia a palavra samaritano. Foi aquele que o ajudou. Ele não fala samaritano. Ele despreza como uma pessoa inferior o samaritano. Meus amigos, essa passagem, ela traz o exemplo do quê? De que nós, independente da posição social que temos, independente de que raça tenhamos, independente do que sejamos, somos justos aos olhos de Deus e somos bem vistos por Deus na medida em que nosso sentimento em relação aos nossos semelhantes é um sentimento de misericórdia. E só tem uma condição de nós olharmos para os outros e nos vermos refletidos nos outros. É cultivar uma coisa intimamente que sempre é recomendável, a humildade. Quando nós nos sentimos melhores do que alguém por algum motivo, a humildade começa a saltar a janela, começa a ir embora. Nós não somos melhores uns que os outros. Nós podemos ter práticas, condutas melhores do que outros que eventualmente ainda não estejam praticando boas condutas. Mas nós não somos melhores como seres. A atenção e o olhar de Deus para cada um de nós, justos ou injustos, de boas condutas ou más condutas, é rigorosamente o mesmo. É o mesmo amor e a mesma justiça. Mas entre o amor de Deus para nós e a justiça de Deus para nós, também está a misericórdia que ele tem por nós. Porque não fosse a misericórdia divina, os nossos erros, os nossos instintos, os nossos primeiros sentimentos, que normalmente não são os melhores, nos condenariam a dores e sofrimentos terríveis. Por isso, recordando algumas coisas que às vezes refletimos junto aqui. O perdão para aqueles que nos ofendem diretamente.
o mesmo perdão para aqueles que nos ofendem indiretamente. E a tolerância, não no sentido de sermos passivos aos reflexos das ações ruins, mas a tolerância de entender que aquela criaturinha ali um dia vai melhorar. Da mesma forma como nós iremos melhorar em relação àquilo que ainda carregamos de erros, defeitos, de sombras e de sentimentos inferiores. E é apenas através do trabalho, que é o exercício da tolerância, de estarmos uns juntos com os outros, nos respeitando, é que nós vamos desenvolver e alcançar. O bom samaritano é o ser que, antes de qualquer coisa, conhece os seus defeitos. Mas ele não sofre ou se tortura pelos seus defeitos. Ele aproveita as oportunidades para auxiliar, sem julgar. Porque não está no texto dessa história, mas Jerusalém estava no alto. E menciona que desciam de Jerusalém para Jericó. Jericó era uma cidade litorânea. É uma cidade litorânea. Aonde, naquela época, funcionavam as localidades de menos recursos morais. Aonde as pessoas iam buscar prazeres e desfrutar de situações que não eram as mais recomendáveis, por assim dizer. Então, quando na história, na parábola, está se dizendo, descia de Jerusalém que estava no alto, para Jericó, que estava lá embaixo, se nós trouxermos para os nossos exemplos, pessoas que vemos descendo moralmente na prática de condutas que não são as melhores para ela mesma. E em determinado momento, elas começam a colher o resultado das suas próprias opções. Nós podemos, ao encontrar essas pessoas, naquele momento de resgate, de dor, ajudar, ou podemos julgar, falar, está assim porque procurou e foi buscar essa condução, essa situação. Vejam que na parábola do bom samaritano, ele não perguntou o nome da pessoa, sua origem, aonde estava. Ele o acolheu, colocou em sua montaria, levou-o numa pensão, curou-o com os recursos que podia, o dinheiro que tinha deu para pagar as despesas e ficou de ver se na volta tinha alguma coisa ainda para acertar. Ele não julgou, ele não perguntou o que aquela pessoa estava fazendo na viagem, como a título de porquê ou porque ele estaria descendo de Jerusalém para Jericó. Não, ele simplesmente fez o que estava ao alcance dele, o que ele podia fazer e da melhor forma. Assim somos nós. Quando olhamos para o nosso próximo, nós muitas vezes julgamos. Só que nós esquecemos que essa pessoa, se ela está em erro, se ela está errando, ela simplesmente pode estar errando de uma forma diferente de nós, porque nós também erramos. Se erramos muito no passado, podemos errar menos hoje, mas o que nos coloca na situação de errar mais ou menos é aquilo que nós exercitamos de nos esclarecer em relação ao ensinamento cristão, ao ensinamento que recomenda o amor ao próximo. Por mais que nós ainda não amemos o próximo. Por mais que hoje o que é possível para nós é respeitar o próximo, como nós gostamos de ser respeitados, com os nossos defeitos. Porque
Para o plano espiritual, para Deus, não existe disfarce. Não existe ninguém viu. Ninguém está vendo, não existe. Nós estamos sempre acompanhados de mentores, de pessoas que nos ajudam, irmãos elevados, que investirão tempo, estudo e preparo para nós, e nós, em alguns momentos, aproveitamos a oportunidade do anonimato ou do isolamento para nos desviarmos dos caminhos sem pagar o preço. Mas não existe o ninguém viu. Nós guardamos em nós, naquilo que nós somos realmente, não o corpo. Nós somos efetivamente o espírito que habita um corpo. E esse espírito tem um corpo espiritual. E nesse corpo espiritual estão todas as marcas e os registros do que eu efetivamente sou. Do bom e do ruim. O bom é definitivo, o ruim é temporário. Por isso, os nossos mentores nos olham não nos julgando. Eles nos olham como pessoas, como crianças que estão em aprendizado e aí então nos compreendem. Porque já passaram pelas mesmas posições que nós estamos. Rigorosamente as mesmas. Não há um ser angelical, não há um ser crístico que não tenha vivido e experimentado todas as fases que nós já vivemos e que nós havemos de viver até sermos espíritos puros. Portanto, nós não somos julgados, somos ajudados. Temos na vida, nos desafios, nos problemas, a oportunidade de lapidar as nossas qualidades morais. Porque nós aqui encarnados, nenhum de nós veio aqui para desfrutar a vida e passar por ela isento dos testes, isentos das provas para a nossa própria evolução. Nós iremos nos aborrecer, entristecer, nos decepcionaremos, iremos ter perdas, mas faz parte. Como nós podemos mudar isso? Estimulando o que nós temos de melhor em nós, e ao invés de passarmos por perdas maiores, por decepções maiores, nós, ao escolhermos vivermos com a prática do amor, a prática da humildade, da atenção, nós nos sintonizamos melhor com a parte superior, e aí então só se dá remédio para quem está doente. Determinadas provas, determinados aborrecimentos tornam-se desnecessários. Mas vejam bem, são condutas inspiradas pelo sentimento efetivo, não pela aparência do nosso comportamento. Ah, eu gosto, eu respeito, coisa e tal. É o sentimento. Se isso estiver realmente no nosso coração, certo? Se estiver apenas no discurso e na aparência, vamos exercitar até que efetivamente esteja no coração. Que chegue em nós como sentimento. Por isso, nós devemos nos examinar. Nós não devemos, inclusive, nos envergonhar dos nossos sentimentos. Nós devemos nos envergonhar das nossas ações quando são praticadas fora do leme do ensinamento cristão. Mas o nosso sentimento, ele ainda não é o informado por Jesus.
Se tiver alguém aqui que já seja, me desculpa, eu vou dizer então por mim. Mas não sou. Pratico, exercito, de vez em quando paro, falo, nossa, tem que ter paciência, né? Tem que ter. Mas nós somos seres eternos. Nós vamos tentando, exercitando, e isso vai nos intimando. Aí alguns dos senhores que estão aqui podem chegar e falar, puxa vida, mas até quando? Eu já tenho tanto de idade. Será que eu vou passar a vida toda nisso? Gente, somos eternos. Aqui não tem ninguém novinho e não tem ninguém velhinho. Aqui tem espíritos eternos. Se nós fôssemos contar o tempo, nós estaríamos voltando antes do aparecimento do ser humano como nós nos manifestamos hoje. Nós já existíamos. Nós já existíamos. Então, não fiquemos imaginando ou querendo cobrança imediata de acordo com o tempo terrestre. Vamos nos esforçar, é lógico, para que nós tenhamos uma evolução, um exercício, sim, o mais breve possível. Se for possível agora, que seja já. Mas também não é por sermos eternos que vamos ficar jogando, bom, nessa eu vou aproveitar, vou enfiar o pé na jaca, na próxima eu deixo. Não vai rolar. Porque não é assim que funciona. Lembrem-se, existe o amor divino por todos nós, mas existe a justiça. E justiça quer dizer dar a cada um de acordo com a sua obra. E a sua obra, que obra que é essa? São só as ações que praticamos? São também os exercícios dos nossos sentimentos. Este ponto, esta parábola, ela vem de encontro para afastar um sentimento que nós temos que se chama vaidade. Nós nos julgamos muito melhores do que realmente somos. Aliás, nós nos colocamos, muitas vezes, na posição de vítimas. Quando nós aprendemos a reconhecer o nosso próximo, quando nós estamos em pé, é um momento de felicidade. Porque quando nós não reconhecemos o nosso próximo, quando estamos em pé, muitas vezes a vida nos deita para que nós percebamos em cada um o nosso próximo. Porque quem está deitado, quem está no chão, qualquer um que lhe dê a mão está salvando. Nas nossas necessidades, a pessoa que estende a mão, você não pergunta para ela se ela é preta, se ela é branca, se ela é japonesa, se ela é gay, se ela não é gay, se ela vota no PT, no Bolsonaro, se ela é palmeirense, se ela é corintiana. Você não pergunta nada, você segura, porque, gente, para quem está se afogando, jacaré é tronco, ele agarra o que der. Entendeu? Não pensa que no vai. Aí a gente reconhece o próximo. Quem é o próximo? Meu Deus, qualquer um. Qualquer um. Eu não estou aqui. Pergunta para a pessoa que está na UTI se ele olha para o médico e fala: o senhor, para me atender, precisa preencher alguns requisitos. Eu estou aqui. Doutor, me ajuda. Eu, quando compro um remédio que vai me curar, eu não pergunto se quem fabricou era japonês, se era alemão, de onde veio, se era muçulmano, se era árabe, se era judeu. Pergunto, eu quero um remédio, eu quero me curar.
Nós somos interdependentes um dos outros. Em todos os momentos da nossa existência, nós estamos recusando recursos produzidos por outras pessoas que nós não conhecemos. Como assim? Você abre a torneira da tua para lavar o rosto. Como que aquela água chegou ali? Alguém tratou. Alguém, na realidade, produziu o material que tratou aquela água. Alguém trabalhou para que torneira existisse, para que a pia existisse, para que tivesse tudo ali. Alguém fez. Você acende a luz, você sabe por que a luz acende quando você aperta o botão? Eu não sei. Não faço a menor ideia. Mas sei que a luz acende. Alguém trabalhou, aprendeu, estudou, desenvolveu como que se conduz a eletricidade. Outro veio, fez. Gente, a roupa que a gente usa, quem fez? O café da manhã que você come, alguém trabalhou para produzir. Ah, mas eu comprei e paguei. Tá tudo bem, pô. Mas vai comprar quando não tem. Nós dependemos uns dos outros de uma forma tão grande, de uma forma tão toda hora, em tudo, que nós não imaginamos. Nós não imaginamos. Por isso que o nosso próximo é absolutamente todo mundo. Inclusive aquele cidadãozinho, aquela cidadãzinha que parece que escolheu ser o nosso professor da tolerância. Nós precisamos tolerar demais aquela criaturinha. Ele está te ajudando. É o meu próximo. É o meu próximo. Posso, e é difícil, amar aqueles que nos são difíceis e fazem e vivem para fazer as nossas vidas difíceis. Mas eu preciso respeitar. Como próximo, como criatura de Deus, como irmão e como semelhante. Porque é efetivamente, nós somos rigorosamente semelhantes. Não somos melhores que ninguém. Podemos ter um esclarecimento a mais. E é quando nós nos colocamos na condição de quem tem um esclarecimento a mais, nós nos tornamos devedores daqueles que têm um conhecimento a menos. Porque nós necessitamos compartilhar tudo que nós temos. Porque tudo que nós recebemos veio por intermédio do nosso trabalho, sim, mas por intermédio da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que permitiu que, apesar dos nossos erros e nossos defeitos, nós tivéssemos oportunidade de tentar e repetir até efetivamente melhorar. Nós já repetimos muitas vezes os mesmos erros. Se de alguma forma estamos aqui nos sentindo bem, mais leves, melhores, em sintonia com a lei divina, não tenhamos a menor dúvida que na linha do tempo essa é a parte minúscula. Nós já demos muito trabalho por aí. Nós já atrapalhamos demais muita gente. Então, nós precisamos ser úteis em nome daqueles que são melhores que nós e se dedicam para nós. Nós precisamos ser úteis àqueles que, na nossa mente, que pode nem ser o caso, estão precisando de nós e que a gente eventualmente até acha que estão abaixo de nós. Pode ser que não seja. Pode ser que não seja. Porque os níveis de quem está abaixo e que está em cima, eles são morais e são espirituais. Há situações que enganam muito. Nós temos a história revelada de um cidadão que foi um dos fundadores da Federação Espírita Brasileira. Ele
trouxe o disco, na época que o disco gravado para o Brasil, divulgou, tal, essas coisas, fez fortuna, tal, não sei lá, conhecido na espiritualidade como Irmão Jacó. Enfim, de origem judaica, migrou para o Brasil, tal, trouxe, fez fortuna. E acabou se envolvendo no movimento espírita. Muito bem. Ele que deu todo a aparelhagem para a gráfica da Federação Espírita Brasileira. Tudo. Investiu, ajudou em dinheiro, isso, coisa e tal. Ele tinha uma funcionária. Pessoa extremamente humilde e simples. E que partiu para a espiritualidade antes dele. Conviveu, trabalhou lá, lutava, criava os filhos, aquela história toda tal. E pessoa muito simples. Não tinha a menor expressão social. E ele vai para a espiritualidade. E conta isso, ele, que ele chega lá, ele se olha, ele vê sem brilho. Todo mundo brilhava. Ele falava, ele meio apagadinho, falava, nossa, eu fiz tanta coisa, papapá, nhanhanhã. Tá lá vivendo a vidinha dele de espírito sem brilho. Quando chega, ele vê que o pessoal se agita, tá chegando uma entidade nimbada de luz e coisa e tal, não sei o que, coisa e tal. Quem era? A funcionária. Ele olhou e falou, meu Deus, eu tô mal, né? Eu tô apagadinho mesmo. Ela, era uma entidade, sim, elevada, que por amor reencarnou em situações muito humildes para receber como filhos duas pessoinhas que davam muito trabalho, para que essas pessoinhas tivessem a melhor condição possível de terem melhores oportunidades e se melhorarem moralmente um pouco. Então percebam o que faz o amor sincero e verdadeiro. Era uma entidade que não precisava ter encarnado. Ela encarnou para ser a mãe amorosa e cuidadosa na simplicidade de duas pessoas que passavam por provações, principalmente materiais. Ela veio. Então imaginem que amanhã nós poderemos estar encontrando, a gente meio apagadinho, pode estar encontrando lá alguém mais iluminado que a gente ficava olhando aqui falando, nossa, a gente não sabe. A gente não sabe. Uma coisa é certeza. Nós estamos a caminho de ser anjos. É verdade. Nós seremos anjos um dia. Por mais que vocês não acreditem, eu não queira aceitar. Mas nós seremos. Até eu vou ser um dia. Quem sabe? Mas vou. Entendeu? Então, gente, mas no caminho de chegar lá, a gente vai sendo parceiro, a gente vai conversando, nós vamos trocando, nós vamos nos olhando como iguais, não cobrando, até compartilhando os nossos defeitos, porque é bom. A coisa fica leve. Eu tenho a experiência de já ter filhos adultos. São 2 homens. Sento para conversar com eles. E a gente começa a compartilhar, sabe o quê? As lambanças que nós já fizemos. Eu estou descobrindo coisas de 20 anos que eu não sabia. Mas aconteceram. Deixou de ser aquela história do pai e o filho, tá? E passamos a ser também 3 amigos que conversam. Que contam as suas fragilidades, os seus problemas, os seus conflitos, as suas carências, as suas deficiências. Deixa de haver a cobrança da perfeição. Deixa de haver a cobrança daquilo que nós não somos ainda.
Nós temos boa vontade. E isso nos traz o que? Leveza. Nos permite que nós nos socorramos mutuamente. E esse nós, que eu digo que somos todos nós aqui, naquilo que nós precisamos. Nós não precisamos expor publicamente as nossas situações. Deixa que a Anitta faz isso sozinha, não tem problema. Mas nós não precisamos. Mas nós, entre aqueles que nós somos mais amigos, somos mais próximos, coisa e tal, a gente faz, compartilha, pega experiência. Não é porque a pessoa está no centro espírita aqui, recebe vocês, como vai, meu irmão? Como vai, minha irmã? Tudo bem? Você, nossa, a paz de Deus entra, fique à vontade. Coisa e tal. Vai viver um mês com a pessoa. Vai viver, vamos para casa junto. Né? Você vai falar, peraí, alguma coisa está errada. Vamos morar no centro, porque lá todo mundo é assim. Então, né? Gente, nós somos pessoas. Nós somos seres humanos. Estamos aprendendo. Então, a humildade do coração, o nosso sentimento, todos como andando por essa estrada de Jerusalém a Jericó na nossa vida, sem cobrança, mas com parceria, compartilhando. Você me carrega hoje, eu te carrego amanhã. Vai acontecer, vai. Eu tenho os meus defeitos, você tem os teus. Vamos nos juntar para nós errar menos? Vamos. Não parece, mas isso na vida faz muito bem. Aí então nós nos cobramos menos, mas somos mais eficientes. Nós não temos que esconder aquilo que somos, mas ajudamos mutuamente naquilo que precisamos e somos mais efetivos na nossa evolução moral. Porque ela acontece mais naturalmente. Ela acontece de uma forma melhor, onde nós temos uma sensação de fraternidade, de companheirismo. Homens, mulheres, caminhando, fazendo esse mesmo caminho. Esse era para ser o sentido de igreja. Quando, na realidade, as pessoas transformaram o sentido de igreja para um local, efetivamente. Não. A igreja é esse sentimento cultivado entre nós. Isso é igreja. A origem da palavra é essa. Enfim, o relógio está lá para eu ver, né? E então, nós fizemos aqui um pouco do estudo, da inspiração que nos traz essa passagem do bom samaritano, para que a gente reflita juntos, para que nós aceitemos o convite mutuamente de caminharmos juntos um com o outro, que nós possamos estar leves, calmos, tranquilos, porque o caminho que nós temos que fazer, ele está aí. Basta nós escolhermos como nós queremos caminhar. Com qual sentimento? De leveza ou carregando peso? Cada dia a gente vai fazer essa escolha diante das nossas possibilidades de escolher todos os dias, porque Deus nos capacitou com o livre-arbítrio. Ele nos dá esse livre-arbítrio. Queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de nós e que possamos repartir com todos aqueles que nós nos encontramos diariamente em casa, no trabalho, na sociedade, na diversão, seja onde for, onde nós estejamos, nós possamos ser úteis e levar essas boas vibrações que a gente recebe aqui na casa. Tá ok?
Vamos em paz, então. Obrigado, boa noite.